Imagine a internet dos anos 2000. Fóruns simples, textos brancos em fundo azul, sem redes sociais ou viralizações instantâneas. Foi nesse cenário primitivo da web que surgiu um dos relatos mais perturbadores sobre viagens no tempo. Em 2 de novembro de 2000, um usuário anônimo apareceu num fórum chamado Time Travel Institute. Ele se identificava como John Titor, um suposto soldado americano vindo do ano 2036. Sua missão? Voltar a 1975 para recuperar um antigo computador IBM 5100, essencial para decifrar bugs críticos em sistemas futuros. Mas o que chamou atenção não foi só sua história. John começou a prever eventos com uma precisão inquietante. Alertou sobre uma futura guerra civil nos Estados Unidos, o colapso da ordem mundial e até o crescimento de pandemias e vigilância em massa. Na época, ninguém levou muito a sério. Seus posts pareciam mais ficção do que realidade. Mas, conforme os anos passaram, algumas de suas previsões começaram a se alinhar com acontecimentos reais. Ele falava sobre uma sociedade hiperconectada, mas dividida, sobre o avanço descontrolado da inteligência artificial e sobre a perda gradual de liberdades em nome da segurança. Coincidência? Delírio? Ou uma tentativa real de nos alertar sobre o futuro? John Titor desapareceu da internet em 2001 sem deixar rastros. Nenhuma prova física, nenhum rastro digital que resistisse ao tempo. Mas sua lenda continua viva, alimentada pela possibilidade aterradora de que ele tenha dito a verdade. E o mais estranho é que ele não foi o único. Existem outros relatos ainda mais desconcertantes que desafiam completamente a lógica do nosso tempo. Como explicar, por exemplo, o que aconteceu com um avião que pousou 37 anos depois de desaparecer? Foi em 1955. O voo 914 da Pan Am, saindo de Nova York com destino a Miami, desapareceu do radar pouco depois da decolagem. Nenhum sinal, nenhuma emergência reportada, nada. Simplesmente sumiu. O caso foi dado como encerrado. Todos os passageiros e tripulantes foram considerados mortos. Mas então, em 1992, um avião do mesmo modelo apareceu nos céus de Caracas, Venezuela. Sem aviso, sem registro, pedindo permissão para pousar. Imagine a internet dos anos 2000. Fóruns simples, textos brancos em fundo azul, sem redes sociais ou viralizações instantâneas. Foi nesse cenário primitivo da web que surgiu um dos relatos mais perturbadores sobre viagens no tempo. Em 2 de novembro de 2000, um usuário anônimo apareceu num fórum chamado Time Travel Institute. Ele se identificava como John Titor, um suposto soldado americano vindo do ano 2036. Sua missão? Voltar a 1975 para recuperar um antigo computador IBM 5100, essencial para decifrar bugs críticos em sistemas futuros. Mas o que chamou atenção não foi só sua história. John começou a prever eventos com uma precisão inquietante. Alertou sobre uma futura guerra civil nos Estados Unidos, o colapso da ordem mundial e até o crescimento de pandemias e vigilância em massa. Se esses casos parecem exagerados, o próximo é ainda mais sutil e talvez ainda mais perturbador. Em uma escola do interior dos Estados Unidos, no final da década de 90, um professor fazia manutenção nos computadores antigos do laboratório. Um dos aparelhos, um modelo defasado rodando MS-DOS, começou a exibir uma mensagem em tela preta. Em 2023, a humanidade mudará sua rota para sempre. Não ignore os sinais. O curioso é que esse computador não estava conectado à internet. E nenhum dos professores ou alunos tinha conhecimento técnico para programar algo assim. Quando tentaram reproduzir o erro, a mensagem havia desaparecido. Vasculharam arquivos, discos rígidos, backups. Nada. Nenhum fragmento da frase havia sido salvo em lugar algum. Uma brincadeira? Um erro do sistema? Ou uma advertência não solicitada? Por mais que pareça improvável, o caso levantou suspeitas. Seria possível que alguém, ou algo,
tivesse encontrado uma maneira de se comunicar através da tecnologia de forma não linear, como uma assinatura deixada fora do tempo. Casos como esse são raros, mas não únicos, e às vezes envolvem não mensagens, mas pessoas. Na França, em 1981, uma mulher chamada Margot Delacroix apareceu em um hospital rural com roupas extremamente antigas, machucada, confusa e falando um dialeto francês do século XIX. Ela não tinha documentos, nada no banco de dados nacional. Sua impressão digital simplesmente não existia. Durante semanas, os médicos tentaram entendê-la. Quando finalmente aprenderam a decifrar seu modo de falar, ela contou uma história incrível. Dizia ter acordado em uma floresta, onde antes existia uma vila em 1870. Só que agora havia asfalto, fios de luz e carros. Margot não conhecia televisão, telefone ou aviões. Quando viu um helicóptero, chorou de medo. Psiquiatras sugeriram delírio ou amnésia, mas nenhuma explicação médica justificava o conhecimento específico que ela tinha sobre a vida na França do século XIX. Detalhes minuciosos que só constam em arquivos históricos pouco acessíveis. Ela foi enviada a uma clínica especializada e nunca mais se ouviu falar dela. Mas isso levanta uma pergunta. Se alguém pudesse cruzar o tempo acidentalmente, quantas dessas pessoas seriam tratadas como loucas? Em outro caso famoso, desta vez no Japão, um homem foi detido no aeroporto de Tóquio por apresentar um passaporte de um país que não existia. Taured. Ele falava várias línguas fluentemente e alegava estar ali a trabalho, em missão empresarial. Seu passaporte era oficial, carimbado por vários países, inclusive o Japão, e ele parecia genuinamente confuso quando os agentes disseram que Taured não existia. Enquanto investigavam o caso, o homem foi colocado sob vigilância em um hotel. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido, sem deixar rastros. A porta estava trancada por dentro. Esse episódio ficou conhecido como o Homem de Taured, e até hoje ninguém conseguiu provar, ou refutar, completamente o caso. E se, ao invés de viajar no tempo como conhecemos, ele tivesse cruzado de realidade? A ciência moderna tem explorado a possibilidade de universos paralelos, realidades alternativas e multiversos. O tempo, segundo algumas teorias, não é linear, mas sim um tecido flexível, onde pontos distantes podem se tocar, como uma folha de papel dobrada. Nesse cenário, o que chamamos de viagem no tempo poderia ser, na verdade, um salto dimensional. A física quântica já mostrou que partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, que a simples observação muda o comportamento da realidade, e que em escalas minúsculas o tempo pode oscilar. Em 2017, um experimento na Alemanha detectou uma anomalia temporal microscópica. Um laser disparado através de um cristal retornou com uma diferença ínfima de tempo que não pôde ser explicada pelas leis convencionais. Estamos apenas começando a entender o tempo. Talvez ele seja menos como uma linha e mais como um labirinto. Se isso for verdade, talvez não estejamos lidando com profecias, mas com vazamentos. Brechas no tempo que permitem que fragmentos do futuro escorram até nós. Como sons que alguém ouve antes de um terremoto. Como um sonho que antecipa uma tragédia. Como uma mensagem esquecida em um computador velho. E talvez entre todos esses sinais, a pergunta mais perturbadora não seja como essas mensagens chegam até nós. Mas por quê? Por que alguém do futuro arriscaria tudo para nos mandar um aviso? E por que esses alertas surgem justamente antes de momentos críticos da nossa história? Estamos sendo testados, observados, guiados? Ou será que estamos sendo alertados, mais uma vez, e ignorando o sinal?